Opa, vamos lá. Segunda aula de função exponencial. Você sabia que o ganhar dinheiro ou perder dinheiro, por exemplo, em bolsa ou poupança, tem a ver com função exponencial? Você sabia que o crescimento populacional e o decrescimento populacional também tem a ver com função exponencial? São dois exemplos que eu vou tratar hoje. Exemplos recorrentes em tudo quanto é vestibular, concursos, tá? Dá uma olhadinha com atenção, já sabe, né? Tendo dúvida, pergunta nos comentários. Vamos lá. Então vamos aos problemas. Uma pessoa deposita R$ 500 na caderneta de poupança e mensalmente são creditados juros de 2% sobre o saldo, né? É assim que é, né? Você coloca lá dinheiro na caderneta de poupança, daí no aniversário, né? Chama no aniversário, na verdade é no mês, né? No dia do mês que você depositou, o banco vai te pagar uma porcentagem em cima daquele saldo, certo? No outro mês, você terá uma porcentagem de 2% em cima do saldo, quer dizer, dos R$ 500 mais do que o que foi creditado no mês anterior, certo? Sabendo que a fórmula do montante, que é o capital mais o rendimento, após X meses, é mx, que é igual a 500 vezes 1,02 elevado a x. Calcule o montante após um ano. Então, olha só, todo mês vai cair um valor lá, né? Ó, não, vai ser creditado um valor, né? Então, assim, ó, no primeiro mês ele depositou 500. Tá, pum, depositou. Um mês depois, ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar 2% em cima disso aqui. Bom, 1% é 5. 2% é 10. Então, no segundo mês, né? Não, melhor, no primeiro mês, né? Após um mês, então isso aqui é no 0 mês. 0 mês. 0 mês. Esse daqui é no depois de um mês. Certo? Depois de mais um mês, ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar 2% em cima desse valor. Tá? 1% é 5,10, 2% é 10,20. Então ele vai ter o que no segundo mês? 520 e 20. Certo? No outro mês ele vai ganhar o quê? Né? Esse aqui é no segundo mês. Isso aqui é depois de 2 meses. Ah, não vou escrever tudo isso aqui não. Isso aqui é só 2M, 3M, 4M, beleza? Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar 10% em cima aqui. 10%. 2%. 1% é o que? É 5 e 20 e 20. Né? 5 e 20 e 20. Então, 2% é o dobro. É o que? É 10 e 40 e 40. Então, vai dar o quê? Vai dar 530 e 60 e 40. Só, mas não tem esse 40. Não tem. Ele vai pagar 530 e 60. Mas para fazer as contas aqui, para ficar melhor as contas, tá? Mais precisa, eu vou colocar sempre duas casas aqui. Então, esse aqui é o terceiro depois de 3 meses. Aí aqui vai ser o quê? Vou colocar mais 2%. Então, 1% o que é? É 5,30. Certo? Agora eu vou omitir esses 40 aqui, vou fazer só o dobro de 5, 30, 60. Que vai dar o quê? Vai dar 10, 60 vai dar 120, né? Então vai dar, e o dobro desse vai ser 60, então vai ser 61 e 20. Tá vendo? Somando 0, 6, 1, 12 vai 1, 4, 541 e 22 centavos. Agora ele vai ganhar 22 centavos. Tá? Nesse mês aqui, ó. Porque eles vão arredondando sempre. Certo? Depois de 4 meses. Aí eu vou fazer de novo. 5, 41 e 22. Vou usar 22, porque eu vou arredondar aqui.
é a precisão, tá? Eu uso sempre 4 casas, só que aqui, como passou de 5, eu arredondo aqui 22. Então vai ser, o dobro de 5 é 10, o dobro de 41 é 82 e o dobro de 22 é 44. Então vai ficar assim, ó, 10, 82 e 44. Aí eu somo. Vai dar 4, 10 vai 1, 5, 10 vai 1, 2, 5, 5. Tá vendo? Tá? Eu vou avaliar se eu vou acelerar isso aqui. Isso aqui é 5 meses. Acho que até aqui eu consigo fazer os 12, né? Porque, ó, ele quer saber o montante após um ano. Um ano, como essa fórmula aqui está em meses, eu vou ter que fazer 12 meses. Então eu vou ter que calcular isso aqui em 12 meses. Pela fórmula é o quê? Ele quer saber o montante quando x for 12, vai ser o quê? 500 vezes 1,02 elevado a 12. Como é que eu faço 1,02 elevado a 12 de forma rápida, sem calculadora? Porque isso aqui é numa prova. Caiu isso aqui numa prova, você não pode usar calculadora na prova, num concurso. Eu já vi cair em concursos mais difíceis, assim, que você tem que fazer potência, assim. Então, como é que você faz? Aqui é o jeito que eu estou falando, tá? Porque é 2%. É 2%. Eu já vou calcular direto o valor. Eu podia fazer isso aqui com o 1,02 aqui, né? Fazer assim, ó. 1,02, né, vezes 1,02. Dá o quê? Numa linha eu tenho que fazer isso. Como é que eu vou fazer? Ou duas linhas, né? Para ficar mais... Porque aqui são 3, né? 1,02, tá? Mais 1%, que é 0,012 vezes 2. Ou seja, é isso aqui mais o quê? 0,0204. Aí isso aqui dá o quê? Tá 1, porque é vezes isso aqui, né? Então dá 1,0404. Ó. Daí eu tenho que fazer o quê? O dobro disso aqui. Vai dar o quê? 0,0208. Tá vendo? Eu posso fazer isso aqui também, do mesmo jeito. Tá? É um jeito mais simples de fazer, sem você ocupar muito espaço. E dá para fazer rápido, né? Eu cheguei já nos 5 meses aqui, ó. Tá? Então, aqui, 5,5205. Bom, o dobro de 0,5 é o quê? É 10. O dobro de 52 dá o quê? Dá 104. Foi 1. E o dobro de 10, de 5 é 10, mais aquele 1 que foi 11. Ó. Então ficou 5, 1, 9, 0, 3, 6, 5. Certo? Agora, aqui, ó, o dobro de 0 é 9, 18. O dobro de 63 dá 6, 12 vai 1. O dobro de 5, 10, mais 1, 11. Isso aqui é o quê? Esse aqui é 6 meses. Aqui vai dar o quê? 13, 3, 15, 3, 4, 7, 5. Aqui. O dobro de 35, 70. O dobro de 74, 8, 14 vai 1. Dobro de 5, 10 mais 1, 11. 3, 10, deu 13, 14 vai 1, 8, 5, 8, 5. Isso aqui é o quê? 7 meses. Isso aqui é o quê? 8 meses. Falta 4. Não é moleza não. Ó, o dobro de 84. O dobro de 84 é o quê? É 8, 16 vai 1. Dobro de 5 é 10 mais 1, 11 vai 1. 16, 17 vai 1. 10 mais 1, 11. Vai dar o quê? 11 vai 1. 7, 5, 15 vai 1. 6, 7, 9, 597,55. Esse é 9 meses. Tá? Vírgula aqui. Dobro de 55. Deu o quê? 10 vai 1, 11 vai 1, 14, 15 vai 1, 18, 19 vai 1, 10 mais 1,
11. Vai ficar o quê? 1, 8, 10 vai 1, 15 vai 1, 8, 9, 10 vai 1, 609,50. Isso aqui o que é? 10 meses. Vou colocar isso aqui para cima. 609,5081. Isso aqui são 10 meses. Depois de 10 meses. Tá vendo? Parece que é moleza. Que é moleza, é? Que é moleza, é? Agora, ó. Então, aqui, esse 8 aqui arredondou, aqui vai 1, né? O dobro de 51, o que é? 102, vai 1. O dobro de 9, 18, mais 1, 19. E o dobro de 6, 12. 3, 8, 9, 6, 11, 2, 621. Isso aqui é 11 meses. Agora eu ponho a vírgula aqui. Isso aqui vem para cá, ficou 70. O dobro de 70, 140, vai 1. O dobro de 21, 42, mais 1, 43. O dobro de 6, 12. 3, 12 vai 1, 13 vai 1, 11 vai 1, 4, 3, 6. 634,13 depois de 12 meses. Então, o montante depois de 12 meses dá o quê? 634,13 reais. Certo? Ó, isso aqui foi mostrar que para mostrar que é possível fazer na mão. Agora vou fazer na calculadora, né? Então aqui, ó, 1.02, tá? 1.02 elevado a 12. Dá quanto? Dá tudo isso aí. Que eu poderia ter feito na mão, né? Eu sei que eu consigo, mas tudo bem. Vezes 500. 634,12. Oh, 1 centavo de diferença, hein? 1 centavo de diferença, hein? E o cliente ainda ia ficar satisfeito, que ele ia ganhar 1 centavo a mais. Entendeu como é que é possível fazer? Veja, quando você vai multiplicando, vai dando cada vez mais casas, correto? Só que você vai eliminando o quê? Os centavos ali, né? Você faz 2 casas a mais e vai eliminando os centavos, entendeu? Não é uma coisa impossível, tá bom? Não é uma coisa impossível. Beleza? Se cair isso numa prova, essa é a minha dica, essa é a forma de você fazer aí, tá? Essa é a minha dica. Beleza? Bom, se você fizesse isso com essa taxa aqui, ó. Se você fizesse com essa taxa, né? Ia multiplicando lá, né? 1.02 elevado a 12. Veja. Isso aqui ia ficar assim, ó. Eu quero esclarecer mais uma coisa aqui, ó. 500 vezes, então deu 1,268242. Tá, por isso aí. Tá? Então, olha só. Isso aqui representa o quê? Olha só que interessante. Isso aqui representa o quê? Isso daqui é 500 reais vezes uma vez mais 0,2682. Pronto, só assim. Tá? O que é isso aqui? E isso aqui? Isso aqui é 100% mais 26,82%. Então, em um ano, com juros de 2% ao mês, tá? 2% ao mês, em um ano, você ganha ao final de um ano 26%. 26% é quase um quarto, né? Isso daqui dividido por 2 dá 250, dividido por 2 dá 125. Então, se você ganhar 25% ao ano, vai ser 500 mais 125. Isso aqui dá 625 reais. Olha lá, 634. Entendeu? Isso é para você ganhar 25% ao ano. 2% ao mês dá 25% ao ano. Por que eu estou falando isso? A poupança hoje ela não dá nem 1%. A poupança hoje no Brasil ela não dá nem 1%. Nem 1%. Aí você fala, ela dá 0%? Não, ela não dá nem 1%. Ela dá 0, alguma coisa por cento. Acho que é 0,7, 0... Uma desgraça. Então, se você souber aplicar em bolsa de valores, né? Se você tiver um pouco de dinheiro, 500 reais é possível fazer. Eu fiz isso
antes de casar, eu conseguia juntar um pouquinho de dinheiro todo mês, eu consegui ganhar 30% em 6 meses. Aqui, 2% ao mês, 2% ao mês, em um ano deu 26. Eu consegui ganhar 30% em 6 meses. Foi um dinheiro muito bom que veio em boa hora, que eu consegui dar entrada na minha casa e hoje eu vivo graças a isso, tá? Então pense nisso aí, esse negócio de ações. Não estou vendendo ação para ninguém, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a matemática ela ajuda a gente a progredir, tá? Ó, R$ 500, a pessoa colocou R$ 500 no mês e deixou parado esses R$ 500 durante um ano, a 2%. Ela ganhou um pouco mais de 125, ela ganhou 134%. Mas isso era na época que a poupança era boa. Hoje em dia a poupança não é nada, não serve nada. Para você ganhar 2% em bolsa de valores, ação, é mais difícil, tá? Mas bom, vamos voltar aqui para a matéria. Aí ele pergunta qual o rendimento no ano. Eu já falei ali, né? O rendimento no ano é o quê? Veja, ele falou aqui, o que é o montante? O montante é o capital mais o rendimento. Então, esses R$ 634,13, né, que na calculadora deu 12 centavos, ele é o quê? Ele é a capital, que é o 500, mais o rendimento, certo? Então, você joga esse 500 para cá negativo, né? Então, vai ficar 634,13 menos 500 vai dar o rendimento. Isso aqui é o rendimento, que vai ser o quê? 13, 4, 3, 134,13. Beleza? Tá? Uma reflexãozinha aqui, um probleminha aqui. Aí você fala, pô, mas o que isso aqui tem a ver com função? Eu me perdi completamente. Eu fui no dinheiro e esqueci, ó. A função exponencial, aqui é o x, é os meses, e aqui é o montante, né? Aqui é o montante. Então, no mês 0, ele começou aqui com R$ 500, ó. No mês 1, ele chegou em 510 aqui, ó, 510. No mês 2, 520. No mês 3, 530. No mês 4, 541, já aumentou um pouquinho. No mês 5, 552. No mês 6, 563. Tá vendo que ele está aumentando? A diferença entre um e outro está aumentando. Certo? Isso daqui, aparentemente, parece que é uma reta. Mas se você colocar bem direitinho num gráfico, ele vai. Você vai ver que ele vai fazendo uma curva sutil assim, ó. E esse é o gráfico exponencial, tá? O que acontece é que o que a gente viu ali, né, na aula de ontem, foi que a nossa função exponencial, ela é o quê? Uma base elevada a x. Só que aqui nós não temos uma base elevada a x, nós temos R$ 500 vezes a base elevada a x, ó. A nossa função exponencial que nós vimos ontem era isso aqui, ó, elevado a x, era só isso aqui, ó, sem esse 500, entendeu? Só que agora nós estamos fazendo vezes um 500, então ela vai começar aqui no 0 no 500, tá? Isso daqui também é função exponencial? Também é função exponencial, só que uma função exponencial com uma pequena diferença. Agora nós temos não só a base elevada a x, mas nós temos uma constante. Então isso aqui a gente escreve assim, ó, essa função aqui, ela vai ser o quê? Uma constante vezes uma base elevada a x. Tá? A função ela é uma constante vezes uma base elevada a x. Eu coloquei um 0 aqui, por quê? Porque quando o x for 0, a elevado a 0 dá o quê? Dá 1. E 1 vezes a constante, isso aqui está dizendo que é o valor inicial. Né? O valor inicial foi R$ 500. E a cada mês esse R$ 500 aumentou pouquinho, foi aumentando, certo? E isso mostra a crescimento exponencial. Se você fizer a diferença de um mês para o outro, ó, daqui para cá a diferença é 10, daqui para cá é 10 e 20, daqui para cá, né, desse daqui para cá vai ser o quê? 10 e 40, daqui para cá vai ser o quê?
10,82. Daqui para cá deu o quê? 10, 11 e 1, né? 11,05. Então a diferença de um mês para o outro está aumentando. Por quê? Porque ela é exponencial. Se você verificar a diferença do 11º mês ao 12º mês, a diferença deu o quê? Deu quase 13, né? Quase 13. Deu 12, né? Soma 12. 12 e 50. Pronto. 12,50 deu o quê? 33, mais um aqui, 34 e 10. Então, a diferença mês ao mês está aumentando. Por quê? Porque é uma função exponencial, ela faz essa curva. Se aumentasse sempre a mesma coisa, seria uma reta. Então, aqui no começo não aparece muito uma curva, aparece mais uma reta. Mas ao longo dos meses aqui, você vai vendo que ela vai fazendo a curva. Por quê? Porque é uma função exponencial. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Olha esse aqui, ó. Problema de cultura de bactérias é muito comum. Não só cultura de bactérias, mas, por exemplo, colocar antibiótico e para matar as bactérias, tá? Para matar as bactérias é uma função exponencial decrescente, porque o número de bactérias vai diminuindo. Agora, a cultura de bactérias, o número de bactérias vai aumentando. É bem interessante esse problema também, muito comum aparecer. Também fala-se em crescimento populacional. O crescimento populacional também é uma função crescente, tá? Agora, o crescimento populacional pode ser decrescente também, como eu falei, se tiver uma doença na população, matar. No caso das bactérias é o antibiótico, né? Então diz assim, olha, uma cultura inicialmente com 100 bactérias reproduz-se em condições ideais. Então as condições estão boas, ela vai se reproduzindo. Suponha que, por divisão celular, cada bactéria dessa cultura dê origem a 2 outras bactérias idênticas por hora. Por hora. Então ele diz aqui, ó, qual a população dessa cultura após 3 horas do instante inicial? Então, pelo que a gente já viu aqui, é uma função exponencial, porque quando fala de crescimento populacional, decrescimento populacional ou de poupança, isso tudo é função exponencial. E a função exponencial a gente viu lá no começo, na primeira aula, ontem, né? Que é y igual a f de x, é alguma coisa do tipo a elevado a x, né? Só que eu acabei de falar que quando tem um valor inicial, então eu tenho aqui um valor inicial, que a gente geralmente chama k. É um k inicial, por exemplo. Tá? É o valor inicial. Então, o número inicial das bactérias é 100. Agora eu preciso determinar esse A aqui, ó. Porque esse A é que não vem explícito. A constante vem, é que o valor inicial das bactérias, a quantidade inicial da bactéria, que é o K, ó. Mas isso daqui não vem explícito, ele vem implícito no enunciado. Ou às vezes que eu vou ter que fazer algum cálculo aqui, certo? Esse daqui, ele veio quase explícito no enunciado. Mas eu não quero revelar ainda exatamente qual que é. Eu quero mostrar como é que a gente chega nisso. Como? A gente vai fazer o que ele está dizendo que acontece. Então, no tempo zero, no começo, tá? Vamos colocar assim, ó, tempo, e vamos colocar aqui é o número de bactérias, né? A população, vou colocar população. A população depende do tempo. Então, no tempo zero, né? Ó, quantas bactérias eu tinha? 100, porque ele diz, ó, uma cultura inicialmente com 100 bactérias. Então, no tempo zero, quantas bactérias? 100. Beleza. No tempo 1, mas calma aí, o tempo é o quê? É em horas, porque ele está dizendo que cada bactéria dessa cultura deu origem a 2 outras bactérias idênticas em 1 hora. Então, olha só, no tempo zero, eu tinha 100 bactérias. Em 1 hora, cada bactéria aconteceu o quê? Duplicou. Então, de 100 foi para 200. Em mais 1 hora, no tempo 2, então foi para 300.
Não, cada bactéria que eu tinha aqui em 1 hora dobrou, então 200 foi para 2 vezes 200, 400, entendeu? No tempo 3, ou seja, 3 horas passados desde o início, o que aconteceu? As bactérias que eu tenho aqui no tempo 2, em 2 horas, cada uma delas se transformou em outras 2 bactérias, ó. Então, cada bactéria dessa cultura deu origem a 2 outras bactérias. E eu acho que eu errei então, hein? Se ela deu origem a 2 outras bactérias, então ela triplica, né? Olha aqui, ó. Essas 200 aqui, se fosse dobrando, né? 2 vezes 200 dá 800. Mas isso aqui está errado. Não faça isso. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque, ó, cada bactéria dessa cultura deu origem a 2 outras bactérias. Estamos caindo aqui, né? Vamos lá fazer agora. Então, isso aqui é o errado. Está errado. Então, a população certa. A população certa. Então, no tempo 0, muito cuidado, Leia, viu? Eu tava querendo dizer que o A, a base aqui, ia ser o quê? 2, né? Porque é 2 elevado a 1 dá 2. Então, 2 vezes 100, 200. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 100, 400. 2 elevado a 3, 8. 8 vezes 100, 800. Mas está errado isso, está errado isso. Na verdade, eu vou ter a bactéria que deu origem mais 2. Então vai ser o quê? 3. Entendeu? Ó. Então essas 100 bactérias aqui no começo, elas continuam 100. Mas depois de 1 hora, cada bactéria juntou com mais 2. Então eu tenho 3. Então essas 100 bactérias vezes 3, eu vou ter o quê? 300 bactérias. Ó, cuidado, hein? Certo? Você acha que eu caí nessa daqui sem querer? Claro que não, eu fiz para mostrar para vocês. Mostrar para vocês como é que se erra fácil nisso aqui, certo? Olha só, depois de mais 1 hora, cada uma dessas 300 bactérias, cada uma delas juntou com mais 2. Então, 3 vezes 3, 300 vezes 3, 900 bactérias, certo? Ó, depois de mais 1 hora, cada uma dessas 900 bactérias, cada uma, ó, isso aqui representa 900. Cada uma dessas 900 bactérias fez mais 2. Então, agora eu tenho 900, 900, 900. Ou seja, eu tenho 900 vezes 3, que dá 2.700 bactérias. Certo? Agora, isso aqui está certo, ó. Não caia nesse erro, hein? Não caia nesse erro, hein? Então, qual a população dessa cultura após 3 horas do instante inicial? 2.700 bactérias. Certo? Bom, olha só o que diz aqui. Depois de quantas horas a população dessa cultura será de 51.200 bactérias? Então, olha só que interessante, hein? Então, a população em função do tempo vai ser o quê? Vai ser esse K, que é 100, vezes o quê? Vezes o quê? 3 elevado a x, certo? Porque o número de bactérias está triplicando. Tá? Vou ler de novo aqui para vocês verem, ó. Supondo que, por divisão celular, cada bactéria dessa cultura deu origem a 2 outras bactérias. Deu origem a 2 outras bactérias. Agora eu fiquei em dúvida aqui, hein? O que vocês acham? Ó, aí eu tenho que concordar que, na verdade, no começo estava certo. Porque olha só, o que é divisão celular? Eu tenho aqui uma bactéria. Certo? Ela está lá. Tá a bactéria.
Aí, por divisão celular, cada bactéria dessa cultura deu origem a 2 outras bactérias. Então, tá aqui a bactéria. Por divisão celular, ela dá origem a outras 2 bactérias. Então, isso aqui estava certo, isso aqui está errado. Certo? Ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Errado! Então, depois de 3 horas, nós temos 800 bactérias. Viu como o português, a interpretação aqui é fundamental? A interpretação aqui é fundamental, hein? Não caia no erro. Não caia no erro, tá? Ó, suponha que por divisão celular, agora tem que entrar a biologia aqui. O que é divisão celular? É quando ela se divide. Então, cada bactéria dessa cultura deu origem a 2 outras bactérias. Por quê? Na verdade, não são outras bactérias, né? É a mesma, porque é clone, né? É clone, né? Bom, tá aqui, a bactéria tá aqui, ó. Certo? A bactéria tá aqui. Então, ela se divide e forma outras 2 bactérias. Porque essas 2 são diferentes da original. A original era essa daqui, ó. As outras 2 são essas aqui. Entendeu? Porque ele está falando da divisão celular. Você tem que lembrar o que é a divisão celular. Tá? Então, isso aqui também está errado. Está errado, está errado. Então, a fórmula da população em função do tempo vai ser 100 vezes 2 elevado a x. Viu? Veja, eu não vou refazer esse vídeo. Não vou refazer. Porque eu quero que vocês justamente entendam os erros mais comuns que acontecem, tá? E o que é importante. Lembra que eu falei que o A, ele não está explícito aqui no enunciado. Nós é que temos que ler e interpretar para ver qual que é. E como é que a gente faz essa interpretação? Muitas vezes é fazendo esse quadro aqui, ó. Mas veja, mesmo fazendo o quadro, se a gente não tiver atenção, a gente, em vez de fazer vezes 2, a gente faz vezes 3, porque a gente fala, não, tinha uma bactéria. Agora tem 3, tem mais 2 aqui, né? Mais 2 bactérias aqui. Essa e mais 2, mas está errado. Ele está dizendo que por divisão celular, cada bactéria deu origem a outras 2. Então, cada bactéria se divide e forma outras 2. Então, é o dobro mesmo, certo? Então, está aqui, ó. A população inicial era 100 e a cada hora, eu coloquei x, mas é tempo, cada hora vai ser o dobro, tá? O dobro. Então, agora vamos responder essa aqui, agora que a gente tem claro qual que é a função, de quantas horas, depois de quantas horas, a população dessa cultura será 51.200 bactérias. A pista que me fez perceber isso aqui, você já vai ver por quê. Porque é que eu já estou treinado, eu já vejo de cara, né? Mas olha só, a população aqui, nova população, eu vou colocar no lugar do P de T. E eu vou descobrir quem que é o P, o T. Então vai ficar assim, ó, 51.200 vai ser igual a 100 vezes 2 elevado a t. E o que é isso aqui? Isso daqui é uma equação exponencial. Então, a função exponencial ela está muito intimamente ligada a uma equação exponencial. Principalmente quando eu quero saber o tempo, né? Ele dá uma população lá e eu quero saber um tempo. Então, o que eu faço? Eu pego esse 100 e passo dividindo. Vai ficar 51.200 dividido por 100 vai ser 2 elevado a t. Corta um 0 e ficou 512, né? Aí, 512 o que é? 512 é 2 elevado a 9. Viu? Foi isso que me fez perceber que eu estava errado. E não era 3, porque eu nunca ia conseguir 3 elevado a alguma coisa, eu nunca ia chegar nesse 512, tá? Veja, se não tivesse feito essa pergunta aqui nas alternativas tivesse coisas assim, ó, 800, 2.600, facilmente a gente erra. Então a interpretação não tem a pressa de interpretar, tá? Não tem a pressa de ler rápido e já fazer. Interprete melhor, tá bom? Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512. Vezes 2, 1024. Então, isso aqui é 2 elevado a 9.
Aí, equação exponencial, eu tenho potências de mesma base dos dois lados, corto a base e igualo os expoentes. Então, T vai ser o quê? 9. 9 horas. Porque a gente está levando em consideração em horas. O enunciado deu em horas. Deu que 2 bactérias idênticas por hora. Então, a nova hora. Beleza? Por favor, não erre assim. Aprenda com o erro. Aprenda com o erro. Aprenda aqui. Tá bom? Bom, por hoje é só. Faça os exercícios aí na lista de exercício, dá uma olhada aí, vê as resoluções, vê o que está certo, o que está errado, veja se você acerta tudo e é isso aí, vamos que vamos, compartilha essa segunda aula, amanhã tem mais uma aula, tá bom? Amanhã o assunto aqui de função exponencial, ele é curto, tá? Então, para não deixar só 2 aulas nessa semana, eu vou fazer mais uma aula com um exercício muito bom. Então, compartilhe essa aula, estude e veja a aula de amanhã que vai ser excelente, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima.